Muito bem, este é o Conexão Futura ao vivo aqui na tela do seu canal Futura e também na internet. Basta acessar o nosso site. Eu vou mostrar aí para você o futura.org.br. Aqui você sabe tudo sobre a nossa programação e ainda pode assistir aos nossos episódios anteriores aqui. Basta colocar futura.org.br/Conexão Futura. Bom, no programa de hoje vamos falar sobre refugiados. De acordo com a Organização das Nações Unidas, vivemos neste momento a pior onda migratória registrada desde a Segunda Guerra Mundial. A eclosão da guerra civil na Síria já forçou mais de 4 milhões de pessoas a deixarem o seu país de origem. Apenas nos últimos 10 meses foram registrados 1 milhão de refugiados sírios, mais outros 7 milhões e 600 mil deslocados internamente dentro do país. A maior parte dos refugiados se desloca para países no norte da Europa, mas cada vez mais o Brasil também tem sido uma opção de abrigo. Aproximadamente 8 mil refugiados moram no nosso país e desses o país abriga atualmente mais de 1.600 cidadãos sírios reconhecidos como refugiados, segundo o Comitê Nacional para os Refugiados ligado ao governo federal. No programa de hoje, então, a gente fala sobre o acolhimento e adaptação dessas pessoas no nosso país. Para essa conversa, recebemos aqui no estúdio a Débora Marques, que é assistente social e membro da comissão gestora da Cáritas aqui no Rio de Janeiro. Bem-vinda, Débora. Tudo bem com você? Tudo bem. Também conosco, aqui ao meu lado, está o Ibrahim. Ele é ex-refugiado sírio, que hoje é comerciante, estudante aqui no Rio de Janeiro. Bem-vindo, Ibrahim. Bem-vindo, obrigado. E ainda conosco o Marcelo Raidu, ele é fundador e diretor executivo do ADUS, que é o Instituto de Reintegração do Refugiado. Bem-vindo, Marcelo. Obrigado, agradeço o convite. Obrigado a você pela presença. Daqui a pouquinho a gente fala também com o Andrés Ramírez, que é representante do Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, fala com a gente pela internet logo mais. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar as suas dúvidas, compartilhe a sua história com a gente, mande mensagens, comentários e opiniões nas redes sociais. Então vou mostrar para você as várias opções que você tem de entrar em contato conosco e ajudar a fazer a conexão de hoje. Vamos lá ao canal Futura Oficial, que é o nosso perfil no Facebook. Você entra aí, deixa a sua mensagem, curte, comenta e compartilha. Também aqui na internet você tem outra opção, que é o Twitter, em @canalfutura, mandando mensagens de até 140 caracteres. Também temos o nosso WhatsApp, você pode mandar sua mensagem de texto aí para 21 968 668 414, esses numerozinhos no canto aqui, ó, 968 668 414, mande aí o zap pra gente, ou ainda o nosso bom e velho telefone fixo segue à disposição no 0 operadora 21 2273 5020, ou seja, não faltam oportunidades de você ir mandar sua pergunta. Enquanto isso, já começa aqui o nosso bate-papo no estúdio. Obrigado mais uma vez aos três pela presença e quero já começar conversando com o Ibrahim, mostrando aqui, o Ibrahim e a família dele estão se tornando populares aqui no Rio de Janeiro. Para você que não viu ainda alguma reportagem em alguma outra emissora, ou matéria no jornal, em sites, já está acostumado a dar entrevista, né, Ibrahim? Já tem bastante, já fez muitas. Uma delas aqui que ele deu recentemente foi para a nossa consultora de meio ambiente aqui do canal Futura, Amélia Gonzalez, que publicou a reportagem no blog dela no site G1. Deixa eu colocar aí para você na tela, você pode ver aqui a foto do Ibrahim e o irmão dele trabalhando aí. Eles têm sido reconhecidos cada vez mais pelos salgados, que eu ainda não tive a oportunidade de experimentar, mas dizem que são deliciosos, tem esfirra e todos esses salgados típicos da região da Síria. E aqui você pode encontrar a reportagem da Amélia. Mas, Ibrahim, me conta, como é que foi essa mudança, sair da Síria e vir para o Brasil, de tantos países, né, que têm oferecido acolhida aos refugiados? Por que a sua família decidiu vir para o Brasil? Porque a primeira coisa, eu fui com meu irmão primeiro para Líbano, depois a gente ficou no Líbano 6 meses, depois disso tirou o visto do Brasil e vim direto para o Brasil. Eu escolhi o Brasil porque não tem outro país e eu não queria entrar no barco, tentar fugir para a Europa. E também tem que pagar preço muito caro, quase $5.000, e eu não tinha, pelo menos 5 mil. Aí eu preferi chegar aqui no Brasil, o Brasil bom, e recebe os refugiados bem também. Só que tem alguns problemas que são com refugiados. Que o maior problema é que o Brasil não dá moradia, não dá salário, não dá isso, entendeu? As pessoas estão preferindo entrar na Europa
Porque quando você chega na Alemanha, a Alemanha dá para você lugar para você ficar com sua família, dá para você um saláriozinho, um curso de língua. Aqui eu estou fazendo um curso de português, mas só que moradia. Não é só o meu problema, o problema é todos os refugiados. É verdade. E minha família, eu trouxe minha família porque também minha família não tem como para ela ficar lá. Por conta da região de conflito, né? Para quem não acompanha, tem... a Síria vive nesse momento uma guerra civil e isso provoca todo esse deslocamento, né, que a gente tem mencionado aqui dos cidadãos sírios que têm que sair de casa porque não há segurança. Não né? tem como era no momento que vocês ainda estavam lá, você e sua família na Síria? Não tem como para ficar lá mais. Eu fugi no exército, que o exército lá é obrigatório. Aí, quando você chega nos 19 anos, tem que servir o exército. Eu fugi antes de 4 meses para não servir o exército. E para minha família ficar lá também, como meu pai já está idoso, tem 63 anos, e minha mãe tem uma criança também, uma vez com bomba cair perto da sua casa. É muito ruim, não tem como para ficar. Aí, quando eu cheguei aqui, depois de 6 meses, minha família chegou. Eu chegava aqui com meu irmão mais velho, o Armin. Aí também tem um irmão que estava no exército também. Quando a gente conseguiu chegar aqui, todo mundo, para o Brasil, aí a gente tentou para ele fugir. Porque também ele não pôde fugir antes de a família dele sair. Porque também vai ser bem problema grande para a família dele. Bom, quero ver um pouquinho mais dessa história, mas ouvir da Débora agora em relação a essa acolhida. O Ibrahim contou pra gente aqui, né, um pouquinho sobre esse deslocamento da família, sobre a chegada. E além da questão de o Brasil receber os refugiados, como já é uma política, né, do nosso governo há um tempo, a questão da assessoria que se dá a esse refugiado, da adaptação dessa família. Ainda a gente tem aí ouvido muitos relatos de problemas em relação a isso. Ok, o Brasil abre as portas para receber os refugiados, mas não dá uma assistência para que eles para que de fato se acostumem com o país, possam procurar um trabalho, se adaptar à língua. Na verdade, o Brasil tem uma lei que é considerada uma das mais avançadas, né? A Lei 9474, que foi de 97, que garante que os refugiados sejam acolhidos e tenham direito de acesso às políticas públicas. Acontece que, na operacionalização desse acesso, muitas vezes a gente encontra alguns entraves, né? Essa questão da moradia, principalmente. No Rio de Janeiro, por exemplo, a gente não tem um abrigo específico para migrantes, para refugiados. Então, muitas vezes a gente precisa dos abrigos da prefeitura que já existem, que têm uma estrutura diferente, uma organização diferente e que muitas vezes não atendem às demandas específicas, né? Principalmente por conta do idioma, das questões culturais que são diferentes dos brasileiros. E realmente não existe uma forma de financiamento que garanta moradia, casas para os refugiados, né? Pela lei, eles têm direito a todas as políticas públicas, né? Então, acesso à educação, ao trabalho, ao emprego, à moradia, mas dentro dos limites que o próprio país enfrenta, né? Então, a gente tem essas dificuldades. Aí tem uma série de entidades que acabam prestando atendimento e auxílio a esses refugiados. Deixa eu mostrar rapidamente para você o site da Caritas, representado aqui no estúdio pela Débora. É uma das iniciativas que ajuda aí o acolhimento, né? E como esses refugiados podem se adaptar ao dia a dia, caritas.org.br, e também o ADOS, que é o Instituto de Reintegração do Refugiado aqui no Brasil. Está aí também para você na tela o site, representado aqui no estúdio pelo Marcelo. Marcelo, além dos sírios, a gente tem várias outras nacionalidades também, cada vez mais vendo o Brasil como uma opção, como abrigo, né, fugindo das suas zonas de conflito. Agora, batendo nessa tecla que temos falado aqui, de que fora a gente pode prestar um auxílio ainda maior, pensando numa estrutura para recebê-los. A gente tem falado muito dos sírios, né, principalmente por conta depois da vinculação da imagem daquele garoto morto numa praia, enfim. Né. Então, muitas pessoas têm nos procurado, acho que não só o ADOS, mas a Caritas e todas as outras instituições que no Brasil prestam apoio a refugiados, querendo saber sobre a situação dos sírios. Né. A imagem daquela criança reflete a situação do refúgio, não só dos refugiados sírios, mas dos refugiados de uma forma geral. Né. Nós temos aqui refugiados no Brasil, pessoas de 81 nacionalidades diferentes. Né? Os sírios hoje representam o maior grupo dentro do Brasil. Hoje já são cerca de 2.100 pessoas já com status de refugiados. Mas nós temos também um grupo bastante grande de angolanos,
de colombianos e de pessoas da República Democrática do Congo. Esses são os grupos de maior expressão, de maior número dentro do nosso país. Só interromper o Marcelo rapidinho, que a foto que ele menciona, que causou uma comoção mundial, a gente vai colocar na tela aí para você. Busquei aqui rapidamente na internet, essa foto que realmente chocou, né, não só aqui os brasileiros, como o mundo todo, e de fato representa aí o terror que essas pessoas que estão dentro daquele território estão vivendo e tentando fugir disso, né, Marcelo? Eu acho que o que marcou muito foi o fato de ser uma imagem de uma criança, né? Porque imagens como essa, com adultos, assim, é algo que nós vemos todos os dias há muitos anos, né? Quantos milhares de africanos que tentaram cruzar e que tentam cruzar o Mediterrâneo e também não conseguem, né? Estão lá boiando em alto mar e ninguém fala nada, né? A gente espera que essa criança, que a morte dessa criança, ela represente uma mudança de consciência sobre o tema, né? Que as pessoas passem a procurar mais, que as pessoas passem a aceitar mais a vinda desses refugiados para dentro do nosso país. Muito bom. Chamo agora também para a nossa conversa, então, o Andrés Ramírez. Ele é representante do Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Andrés, bem-vindo à Conexão Futura. Tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Obrigado a você por ter topado conversar conosco. De acordo com dados do Acnur, em 2014, o deslocamento provocado por guerras, conflitos e perseguições atingiu 59 milhões e 500 mil pessoas no mundo, atingindo o maior número de pessoas obrigadas a deixar as suas casas. Infelizmente, a gente acompanha aí que 2015 tem persistido esse problema. Eu quero ouvir de você, então, não só em relação ao país, o Brasil recebendo, mas de que forma a Acnur tem visto aí essa relação do número de refugiados no mundo neste ano de 2015? Bom, a verdade é que temos, sobretudo a partir do ano 2011, que tem uma tendência muito forte, pessoas que estão fugindo dos seus países, todos os anos está aumentando. Não foi apenas do ano passado, mas desde o 2011, todos os anos tem aumentado com muita expressividade. O Brasil não está isolado, também está sendo atingido por causa disso, e sabemos que o grave problema que está tendo nossa geração, nesta realidade contemporânea, nesta globalidade, é que temos as crises antigas, que ainda continuam, as crises humanitárias tão fortes no Afeganistão, no Iraque, mas que além dessas crises antigas, temos muitas crises humanitárias como resultado de conflitos que estão acontecendo na África subsaariana, no chifre da África, na África Ocidental, no Oriente Médio, e que se está falando agora na imprensa muito do problema da Europa, e claramente um problema de uma grande crise na Europa. Mas temos que ser cientes que os números que têm chegado à Europa, que atravessaram o Mediterrâneo, por exemplo, este ano um pouquinho mais de 400 mil pessoas, são ainda números pequenos, se a gente compara a grande maioria dos refugiados que estão nos países em desenvolvimento. Mais de 86% dos refugiados do mundo estão nos países em desenvolvimento, não estão nos países desenvolvidos. Então, esta crise de refugiados na Europa é interessante porque está se fazendo muito barulho, que é importante, mas, por outro lado, temos que ser cientes que temos que ajudar também, muito mais ainda, fazer um apelo muito grande para aqueles países da vizinhança, dos países em desenvolvimento que estão sofrendo as guerras, os conflitos. Por exemplo, Líbano, Jordânia, a Iraque mesmo, Turquia, que é onde está a maioria dos refugiados que estão fugindo dessas crises. Muito bom, Andrés. Eu volto a chamar você daqui a pouquinho. Peço que você continue aí conectado com a gente pela internet. Eu quero ouvir um pouquinho mais do Ibrahim. Para quem ouve falar em refugiado, de repente quem está em casa agora vendo o nosso programa, ou pela internet, ou na sua TV em casa, não tem noção de fato do que é conviver num território em conflito, né? A própria questão de passar por um território onde pode receber um estilhaço de uma bomba ou receber um tiro. Eu queria que você falasse um pouquinho, infelizmente, dessas memórias que a gente sabe que, infelizmente, sua família já passou, inclusive de ferimentos por conta de bombas. Meu irmão já passou mesmo, porque ele estava no exército mesmo. E machucou numa bomba, e o estilhaço está no lado dele, lado direto. Ele foi apagado também, o estilhaço está ainda na cabeça dele, no corpo dele, no lado do corpo dele direto todo, no braço e perna. Até hoje fui para o hospital para ver isso. E está muito perigoso lá. Uma vez eu estava andando lá também, até que acontecesse comigo. Eu andava perto da minha casa e estava tendo guerra. Aí ninguém anda, mas eu fui para comprar comida, isso. Aí tinha um brejo, eu passei lá. Antes, se eu ando mais
6 andares, 6 passos? 6 passos. Aí teve ser que eu tava morrendo. O bomba caiu, mas não tem prédio, aí o prédio pegou os telhaços. Senão você teria sido atingido por essa bomba também, ferido. É Isso muito adulto, perigoso, né? não Imagina tem ainda como uma pra você criança, no andar, caso, né? De passar por um ferimento que o seu irmão, por exemplo, Tem passou. muitas crianças morrendo, amigo. Essa não é a primeira criança que está no Braia. Tem muitas crianças morrendo, entendeu? E precisa alguém que fazer alguma coisa ou termina essa guerra que tá acontecendo lá, porque a guerra não é normal. Guerra muito pior que Segunda Guerra Mundial. É uma guerra, não sei como, tem alguém que tem que fazer, termina essa guerra, fazer alguma coisa. De fato. Débora, a gente acompanha, como bem disse aqui, o nosso amigo que fala diretamente de Brasília, o Andrés Ramírez, que é uma questão que não é de agora, né? Agora fala-se muito, aparece muito na mídia. Aqui no Conexão a gente fala pelo menos 2 vezes por ano, no mínimo, sobre a questão dos refugiados, que temos acompanhado sendo uma crescente, mas parece que agora, porque atingiu a Europa, os refugiados, que é uma questão nova. Não é, a gente tem acompanhado a necessidade de populações saírem de suas casas já há muitos anos, né? É exatamente o que ele falou, né? Na verdade, tomou uma proporção muito grande nesse momento, né? Já ultrapassando, falando de deslocamentos, né, forçados, já ultrapassou o momento da Segunda Guerra Mundial, então tem mais pessoas, né, forçadas a se deslocar nesse momento do que naquele período. Mas isso realmente não é uma questão de hoje, né? A gente sabe que na África, por exemplo, tem diversos países que estão há mais de uma década, né, quase 2, 3 décadas em guerra, né, em conflitos, onde mulheres são violentadas quase que diariamente, as crianças são mortas e as pessoas têm seus direitos básicos, né, humanos, desrespeitados diariamente. E isso não está sendo visto pelo mundo, né? E acho que se a gente pode dizer que tem um ponto positivo, né, nisso tudo, é esse, né, que para a gente poder aproveitar esse momento e mostrar, né, falar também sobre as outras crises que estão acontecendo no mundo, né, sobre as outras pessoas também, não só a Síria, né, os sírios, que é uma questão muito séria, mas que outras pessoas, outros países também estão passando por situações muito difíceis há anos, né? E isso tem gerado uma comoção muito grande, né? A gente tem conseguido recebido ligações inúmeras de pessoas querendo ajudar e se voluntariar e colocar isso, né, assim, que a gente precisa de ajuda para todos. Vários, são mais de 60 nacionalidades diferentes no Rio de Janeiro. Tem uma pergunta que chegou aqui para a gente pelo WhatsApp. Você de casa que não mandou ainda, mande a sua pergunta pelo WhatsApp, Facebook, Twitter, telefone fixo, contatos todos aparecem aqui embaixo. O Luiz pergunta para o Marcelo: quais estados no Brasil estão recebendo mais refugiados sírios? Olha, a grande maioria tem sido em São Paulo, né? A gente tem hoje 2.100 pessoas já com status. Eu imagino que pelo menos metade deles estejam em São Paulo, né? Tem uma concentração grande ali na região do Brás, do Pari. Tem alguns que estão aqui no Rio. A Débora me falava em torno de 100 pessoas. Tem também um grupo no Rio Grande do Sul em Brasília, tem muitos sírios. Rio Grande do Sul, Paraná, enfim, é mais ou menos por aí. Muito bem. Deixa eu voltar a chamar o Andrés, deixa eu colocar ele na tela aqui para a gente vê-lo. Conversa com a gente diretamente lá de Brasília. Andrés, você segue nos ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Andrés, em relação à questão do suporte, a gente acompanha aqui, como já falamos, né, da necessidade de ampliar um pouco mais essa oferta de serviços aqui no país. Eu li recentemente uma reportagem de uma família de sírios que chegou, por exemplo, em Curitiba, chegou lá, não tinha nenhum tipo de auxílio, não falava a língua, passaram por inúmeras dificuldades, porque o Brasil, recebeu essa família como refugiados, mas nem alguém para recebê-los no aeroporto não tinha. De que forma o Acnur também acompanha essa questão no nosso país, em outros? A gente pode tentar pensar numa estrutura melhor? Falta o que para que isso de fato aconteça? A verdade é que o Brasil, em termos gerais, podemos dizer que está muito aberto. Temos que levar em conta que tem sido um país que tem sido construído grandemente por migrações. Muitas gerações aqui no Brasil chegaram de vários países da Europa, da Ásia, dos países árabes. Então, o brasileiro não é alheio a uma situação de migração. É totalmente ciente de que os fluxos de migrações têm sido muito importantes, muito expressivas na história do país. Isso é uma coisa importante.
Mas, por outro lado, temos que levar em conta que crises do tamanho que estamos vivendo neste momento, de fluxos de refugiados, não tínhamos tido no país, porque esses números que eu falei eram números do passado, basicamente de migrantes, grandes migrações que chegaram ao longo do século XIX, século XX, que foram muito importantes na construção do país. Mas fluxos de refugiados, a verdade é que a maioria deles tem sido sempre números menores. Agora, com as grandes crises a nível mundial, com o fato de que o Brasil tem tido um maior destaque a nível da lei internacional, pelo fato de que o Brasil tem organizado vários mega eventos, como a Copa Confederações, a Copa do Mundo, o ano que vem lá no Rio, a Olimpíadas, tem tido um destaque internacional cada vez maior. O fato de ter virado a 7ª economia do mundo, embora que estamos passando agora por momentos complicados, mas que sempre tem uma grande presença a nível internacional. Tudo isso, acho que tem tido um efeito importante no fato que as pessoas estão vindo mais e mais ao Brasil. Então, a estrutura e a capacidade que tem tido CONARE não é suficiente neste momento, porque estávamos acostumados, por exemplo, no ano 2010, que eu cheguei aqui como representante do Acnur no Brasil, tínhamos por volta de 560 pessoas chegando como solicitantes de refúgio anualmente, e o ano passado já tivemos 12 mil, ou seja, aumentou o número de solicitações em mais de 2.000%. E este ano, 2015, estamos pensando que talvez esse número seja ultrapassado. Então, a estrutura que até agora temos tido tem sido uma estrutura muito similar à estrutura que tínhamos no ano 2010, ou seja, uma estrutura que naquele então dava conta, mas que agora está bastante insuficiente. As autoridades brasileiras, o CONARE, estão cientes disso, estão fazendo um trabalho para tentar de se adequar, de fortalecer o CONARE, de descentralizar o CONARE, de treinar as pessoas que fazem a elegibilidade, que fazem as entrevistas dos refugiados, para que o país esteja mais adequado, que tenha mais capacidade para poder dar conta deste enorme desafio que, pelo jeito, vai continuar crescendo. Sem dúvida. Nosso tempo aqui já está correndo. Eu preciso me despedir de você já, Andrés Ramírez, representante do Acnur Brasil. Muito obrigado pelas informações e por ter aberto um espaço na agenda para conversar conosco hoje. Obrigado. Muito obrigado a vocês. Até mais. Muito obrigado. Até mais. Aproveito e mostro para você de casa aqui na internet informações que você pode buscar em relação ao trabalho do Acnur também, Agência da ONU para Refugiados. Aparece aí na tela para você, acnur.org/português, para você ter as informações aí na nossa língua aqui do Brasil. Em relação ao que o Andrés mencionou, tem a participação que chegou para a gente do Luciano pelo WhatsApp, falando exatamente isso, né? Que muitos dos nossos imigrantes lá do começo do século XX também vieram para cá em busca de uma vida melhor, e agora também alguns países que na época mandaram imigrantes agora estão chegando refugiados desses mesmos países. E o Luciano conta aqui que os avós maternos dele eram judeus refugiados de guerra que vieram para o Brasil, fizeram aí suas vidas junto às suas famílias. Então a gente espera que novas famílias, assim como o do Ibrahim, também possam aqui encontrar no Brasil possibilidades e oportunidades para crescer e terem uma vida plena. Também registrando a participação daqui da Cristiniana, lá de Mato Grosso. Obrigado pela participação, perguntando sobre política pública específica para os refugiados. A gente falou um pouquinho, né, Débora? Tem uma legislação que garante, né, o recebimento dessas pessoas aqui. Agora, como disse o Andrés, a ampliação dos serviços tem que ser pensada, já que o número de pessoas que pedem refúgio aqui tem aumentado exponencialmente. Exatamente. Existe uma lei que garante que eles tenham acesso. Então, a gente tem que, a partir dessa lei, brigar, né, tentar garantir com que eles tenham realmente acesso a essas políticas, né? A questão do trabalho, que é uma dificuldade, porque muitas pessoas não entendem, não conhecem o que é o refugiado, que aquele documento que ele possui, que é um protocolo, no caso do solicitante, é um documento válido que ele pode contratar sem nenhum prejuízo para a empresa. Né? A questão do idioma e da cultura, que também são empecilhos, muitas vezes, no acesso à saúde, né, para você se comunicar com o médico. Então, a Caritas faz um pouco essa articulação, essa mediação entre o refugiado e as políticas que já são existentes, para que eles possam ter esse acesso. Muito bom. Queria só Diga lá, rapidinho, a gente está quase encerrando. Para divulgar o nosso Facebook. A gente faz muitas ações através do Facebook da Caritas, Caritas RJ. Então, quem tiver interesse, é só
Entrar na rede social Caritas RJ também para saber um pouco mais, inclusive sobre as esfirras da família do Ibrahim, que estão sendo divulgadas muito na internet. Ibrahim, antes da gente encerrar, eu queria ouvir de você, então, essa perspectiva que você e sua família têm sobre o Brasil. Vocês estão aqui já há algum tempinho, já estão gostando do país, querem ficar por aqui. Como é que vocês pensam e os planos para o futuro? Já são 6 de vocês aqui vivendo no Rio de Janeiro. Já somos 6 pessoas aqui, todo mundo chegou aqui. A gente gosta muito do Brasil. E eu quero ficar aqui sempre. Até se guerra acabar, aí eu vou voltar só para visitar isso, mas eu vou ficar aqui sempre. Só que o maior problema é tem bastante coisa, que você tem residência aqui, que você pode estudar, pode trabalhar, pode tudo. Só que o maior problema para refugiados aqui é casa, é um lugar para morar. Esse aqui é o maior problema, entendeu? É uma questão que a gente tem que continuar acompanhando. Se para o brasileiro já é difícil, é um déficit habitacional para a população brasileira, para o refugiado ainda mais complicado. Mesmo alugar um imóvel em qualquer cidade é toda uma burocracia para o cidadão brasileiro, para o refugiado é ainda mais difícil. A gente já está com um tempo estouradíssimo aqui na TV, eu preciso me despedir. Então, Marcelo, Débora e Ibrahim, foi um prazer recebê-los aqui no Conexão Futura. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Valeu. Você de casa, a gente tem aqueles encontros marcados na internet. Você pode ir lá no nosso site, futura.org.br/Conexão Futura, encontrar todos os nossos episódios lá no nosso site. Aqui ao vivo na TV, 2h30 da tarde. Tem reprises 00:30, 7h30 da manhã. Ou ainda no Periscope. Você que não tem o aplicativo, procura aí. E o nosso programa segue lá na internet. Até mais.